Então, ó, o livro que a gente está usando como base é esse livro aqui. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com o ML. Beleza? Quem quiser comprar, fica à vontade. Quem não quiser, não tem nenhum problema. Comprar. Quem não quiser, não tem nenhum problema. É um pouco. Beleza? Então, ó, esses slides, eles são também do livro. Beleza? Só alguns que eu fiz algumas adaptações. Então, o livro, o slide, ele tá na antiga gramática. Então, algumas palavras vocês vão ver que tem algum erro. Um erro de acentuação, né? Baseado na antiga gramática, beleza? Isso aqui a gente já viu, né? A necessidade de sistema, só vou passar para a gente revisar. Beleza? Então, fica ligado ali. Necessidades que a gente viu em ter um sistema de informação. Cadê? Aqui já é orientação a objeto só. Então, o sistema de informação ele veio da necessidade de gerenciar grande volume de dados e ficou inviável gerenciar tudo no papel. Então, a gente veio com um sistema de informação gerenciáveis. A gente fez essa analogia aqui, né? Lembra da casinha do cachorro, da casa e do edifício, né? Do arranha-céu, onde você tem aqui que fazer um projeto, mas não tão especificado. Aqui você já precisa especificar um pouco mais. E para fazer um prédio você precisa ter uma especificação ainda maior. Beleza? E a gente começou a falar de modelagem, né? Quais são as razões para construir um modelo, né? A comunicação entre as pessoas envolvidas, a redução de custo no desenvolvimento, porque você vai projetar antes, então você vai saber o que é que você vai desenvolver. O que é que a gente vai fazer, né? Diagramas e documentação. Então, num contexto de software, corresponde a desenho gráfico que segue algum padrão lógico, assim como o diagrama de entidade de relacionamento que a gente tinha. Se não puxa, ia dar uma coisa muito boa. ia ser expulso, igual o Ender. Beleza? Então, ó, eu mostrei essas imagens que a gente sabe que cada uma dessa, ela vai ter uma representação gráfica. Então, se você ver isso aqui, você vai saber que é banheiro, né? Telefone, copa, cozinha, ou cafezinho, alguma coisa desse tipo. Beleza? Modelagem de sistemas de software consiste em utilização de notações gráficas e textuais com o objetivo de construir modelos que representam as partes essenciais de um sistema, considerando-se diversas perspectivas diferentes e complementares. Isso tudo que a gente está passando, a gente viu na aula passada, beleza? E a gente começou a ver isso aqui, ó, paradigma orientado a objeto, ou orientação a objeto. E aí o que é um paradigma? Uma forma de abordar um problema. Foi dito isso também. Qual o paradigma que vocês utilizam hoje? Paradigma incremental ou procedural, que é na linguagem C. Beleza? Então, no PHP, quando a gente for programar, já na outra disciplina, a gente vai começar com o incremental, procedural, e vai depois evoluir para o paradigma orientado a objetos. A primeira abordagem usada para modelagem de sistema de software foi o paradigma estruturado, que é o que a gente usa, né? Uso da técnica de decomposição funcional, ou seja, quando a gente quer pegar um pedaço do código, a gente faz o quê? Uma função. Não é assim lá no C? Você faz um monte de função e você fica reutilizando aquelas funções. No orientado a objeto, a gente cria classes, que foi dito na aula passada. Então, o que é uma classe? Quem lembra? Classe é o geral, né? Os atributos gerais. Classe é a abstração, né? É um modelo que você vai abstrair do mundo real. Então, por exemplo, se eu tenho um estudante, eu tenho uma classe estudante. E o que é que o estudante tem? Quais são as características desse estudante? Matrícula, nome, CPF. E essas características são chamadas de quê?
De atributos, exatamente. E as ações que ele vai fazer? Métodos. Beleza? Como seriam essas ações? Cadastrar, listar, editar, excluir. Um exemplo de ações dentro de um sistema de informação. Beleza? Então, ó, qualquer coisa é um objeto. Qualquer coisa. Objetos realizam tarefas através de requisição de serviços e outros objetos. Cada objeto pertence a uma determinada classe. Uma classe agrupa objetos similares, ou seja, se você tem uma classe de estudantes, todos os estudantes que pertencem àquela classe são similares, têm as mesmas características, beleza? A classe é um repositório para comportamento associado ao objeto. O que é o objeto? Quem lembra? É um modelo para criar. Não, o modelo é a classe. É a instanciação da classe, né? Depois que você tem um modelo, quando você cria o quê? O objeto. Então, se você tem um modelo de estudante e você cria o estudante David, você tem o objeto David. Beleza? Classes são organizadas em hierarquias, e foi o que eu mostrei aqui na aula passada. Então, você pode ter uma classe, por exemplo, animal. Depois você tem uma classe mamífero e uma classe ave, onde essas duas classes, mamífero e ave, ela vai herdar todos os atributos da classe animal. Beleza? Então, mamífero ele não tem cor, a classe mamífero, mas como ela herda de animal, ela vai ter a cor, o tamanho e o peso. Beleza? Então imagine que aqui é seu pai, aqui é você. Você vai herdar algumas características de seu pai. Beleza? Assim como você vai herdar também da sua mãe. Então isso aí, lá na frente a gente vai ver que é chamado de herança múltipla. Quando você herda de duas ou mais classes. Então, deu para entender ou não? Então você tem uma herança genética da sua mãe e uma herança genética do seu pai. Então você herda da classe mãe e da classe pai. Isso é chamado de herança múltipla. Algumas linguagens você pode fazer isso, outras não. Isso aí é banco de dados ou é isso aí? Isso aqui é análise e projeto de sistemas. A gente vai aprender a projetar sistemas através da UML. O que é o UML? Linguagem de modelagem unificada. Quando faltar aula, pegue com alguém, corra atrás. Beleza? Então, analogia, eu falei isso aqui também na aula passada, né? Da pizzaria. Você tem uma pizzaria que se comunica com o pizzaiolo, que vai fazer a entrega. Tudo isso aqui são objetos se relacionando dentro de um sistema. Beleza? Então, você pode ter aí um sistema onde cada um desses seja tratado como uma classe. O paradigma orientado a objeto visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados chamados objetos. Então eu tenho um agente curso, eu tenho um agente estudante, professor, disciplina. Cada um desses é um objeto que vai se relacionar com o outro objeto. Então o aluno vai se matricular no curso, o professor vai lecionar a disciplina. Então tudo isso pode ser dentro de um sistema orientado a objeto, beleza? Um sistema de software orientado a objeto consiste de objetos em colaboração com o objetivo de realizar funcionalidades desse sistema. Então, se eu estou dizendo que o aluno vai se relacionar com o curso, qual é a funcionalidade? Realizar a matrícula. O aluno ele vai se matricular no curso. Deu para entender? Se eu estou dizendo que o professor vai se relacionar com a disciplina, qual é a funcionalidade? O professor leciona disciplina. Estão lembrando do banco de dados? Sim. Pronto. Então essas relações, elas vão ocorrer também entre os objetos. Ou seja, uma classe vai interagir com a outra. Uma classe de objetos, né? Por quê? Porque eu tenho vários alunos e eu tenho vários cursos.
Então, esses objetos eles vão se relacionar dentro de um sistema. Beleza? Tá claro ou tá confuso? Eu não entendi nada. Não entendeu? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos tentar fazer de uma forma mais clara aqui, ó. Vamos supor que você tem uma classe aluno, beleza? Se eu tenho uma classe aluno, eu posso criar um objeto chamado Jonathan, por exemplo. Jonatas, ele é um objeto, certo? Só que esse objeto, ele já, vamos supor que eu já chamei a classe, ele faz parte, já herdou tudo de aluno, beleza? Então, quando eu colocar assim, ó, Jonatas, por exemplo, ponto, curso. Ele precisa de um curso, não precisa? Só que esse curso, ele tem que vir de outra classe. Chamada curso. Ou seja, ele é o curso, na verdade, é um outro objeto. Deu para entender? Que objeto? Um objeto, por exemplo, informática, ponto, nome. É como se eu dissesse assim, ó. O atributo curso de Jonathan recebeu o atributo nome do objeto informática. Informática faz parte da classe curso. Jonathan faz parte da classe aluno. Ambos vão se relacionar. Beleza? Vamos recapitular. Ó. O que é uma classe, galera? Uma classe vai ter lá, aluno. O que é que o aluno tem? Nome, Matrícula, CPF, nome. O que é que o curso vai ter? O curso vai ter um código, vai ter um nome, vai ter uma descrição. Por exemplo. Beleza? Então eu vou fazer uma relação entre essas classes aqui, ó. Por exemplo, estou dando um exemplo, pessoal, bem tentando ser o mais simples possível para vocês entenderem. Mas quando a gente for ver na prática, vocês vão ver que é bem mais fácil de compreender. Beleza? Então, ó, se eu tenho um aluno que ele se relaciona com o curso, que relação é essa? De matrícula, por exemplo. Não é isso? Então, poderia ter aqui um método chamado matricular. Entre parênteses. Por que parênteses? Porque ele precisa de um parâmetro. Qual o parâmetro? Vou botar aqui. Código do curso. Por exemplo. E como é que ficaria isso, professor? Então já não ficaria dessa forma. Se eu tenho um aluno Jonathan, isso aqui, Jonathan, seria o nome da variável, certo? Beleza? Só para facilitar, eu coloquei o mesmo nome da pessoa, para vocês tentarem entender. Jonathan, ponto. Quando eu falo ponto, eu estou dizendo que é um método ou um atributo daquele objeto. Matricular. E quem é que eu vou passar aqui como parâmetro? O código do curso. Então, informática, ponto, code. O que é que isso vai executar para mim? Ele vai lá no banco de dados e vai fazer a matrícula do aluno Jonathan no curso que eu mandar aqui. Informática. Como vocês não viram ainda isso funcionando na prática, fica um pouco complicado, é assim mesmo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Esse matricular, entenda que é uma função, beleza? Vocês lembram de função? A função ela não pode receber um parâmetro? Não pode? Pronto, então entenda que isso aqui, ó, isso é uma variável qualquer.
que armazena o código do curso. Esse código do curso pode ser, por exemplo, 001. E quando eu entrar nessa função, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar um SQL e inserir o aluno Jonathan dentro do curso Informática. Beleza? De uma forma bem simples aí a gente está fazendo. Faz sentido para vocês? Oi? Não entendi, Lívia. Eu ainda não entendi. Hã? Você lembra de função? Pois é. Então aquele conhecimento que você lembra mais ou menos é necessário aqui. O que é uma função? Quem lembra? Você vai ter um bloco de código lá, você pode dar um nome, por exemplo, função soma. Ela é do tipo, sei lá, float. Soma e você coloca A e B. E cria a função. O que é isso? É um bloco de código que você vai executar chamando isso aqui, ó. Esse A e B são duas variáveis que você precisa passar como parâmetro. Vai lá. Beleza? Então esse parâmetro é justamente isso aqui, ó. Eu criei um método chamado matricular, que é a mesma coisa, fazendo analogia é a mesma coisa de uma função, certo? E essa função, a gente passa o parâmetro chamado código. E esse código, no caso da gente aqui, vai vir de outra classe. Vai ser o código do curso, de outra classe. Deu para entender agora? Não, se não deu para entender, diga que a gente... Então só tem uma noçãozinha básica, uma coisa que vai fixar na mente logo no primeiro. Não vai. Tem que estudar em casa. Senão não vai mesmo não. Beleza? Mas é que eu quero que você entenda o que é isso aqui. Que é um método. Que é a mesma coisa, entre aspas, de uma função. Só que no paradigma orientado a objetos. Não tem a ver ainda com o banco de dados aqui. Não, mas vamos usar esse exemplo, porque talvez seja chave de imagem. Não tem ainda a ver com o banco de dados. Eles vão se relacionar, beleza, parece muito. É como se fosse a mesma coisa que o banco de dados, só que eles podem se relacionar sem armazenar nada no banco de dados, em determinados momentos. Beleza? Então pode ser um relacionamento que ele precise. Pode ser um cálculo. Para fazer um cálculo eu preciso, sei lá, saber o valor do curso, por exemplo. Entendeu? Eu quero saber quanto é que o cara vai pagar, mas eu preciso do valor do curso. Pode ser um cálculo. Pode ser qualquer coisa. Não necessariamente vai precisar armazenar. Beleza? Então a gente tem esses princípios aí e conceitos, ó. Classe, objeto, mensagem. O que seria essa mensagem? Seria justamente essa troca. Você pegar informações de uma classe, ou seja, de um objeto, e levar para outro objeto. Você trocar informações entre os objetos. Isso seria as mensagens. E tem esses princípios que a gente já viu aqui. O de herança, generalização, beleza? Que é o que essa herança? Vamos lá, então a gente já viu generalização, herança, beleza? Herança é justamente o que tinha aqui, que o animal é uma classe e você tem mais duas classes que vão herdar propriedades da classe animal, beleza? Isso aí é herança. Tá aqui, né? Que a gente já viu. Aqui tem um exemplo, no caso, uma ave herdar a cor que era lá da classe animal, beleza? A gente vai ver isso mais com mais detalhes, mas é o que? Essa é a troca de informação entre os objetos. Eles vão trocar informações, como por exemplo aqui, ó. Esse código é daqui, dessa classe, né? Do curso, mas esse código ele vai para a classe aluno como parâmetro no método matricular. Então você começa a trocar essas informações, mensagens, para que eles se comuniquem, né? Para realmente amarrar o sistema.
Beleza? Para não ficar um monte de objeto solto. Então, o aluno está lá no canto, solto. O professor está lá no outro canto. O curso está lá no outro canto. Não, você precisa interagir. Não precisa? Então, você tem que pegar o aluno e matricular no curso e colocar o professor para dar aula na disciplina. A disciplina você vincula ao curso. Então, você faz essa série de troca de mensagens aí para que eles funcionem, para que o sistema funcione. Beleza? Então, ó, classe, objeto e mensagem. O mundo real é formado de coisas. Na terminologia da orientação a objeto, essas coisas são chamadas de objetos. E tudo que a gente tem aqui é um objeto. Por exemplo, essa televisão. Se eu quiser declarar uma classe televisão, como é que eu colocaria ela? Eu tenho cor, eu tenho polegada, marca. Ou seja, as características dela são o que a gente chama de atributos. Quais são as ações dela? Ligar, emitir vídeo, se tiver Wi-Fi, conectar, né? Conectar na internet. Se não, mudar de canal, aumentar volume, baixar volume. Isso seriam as ações. Beleza? Controlar canal, controlar volume. E você pode passar como parâmetro. Quer um canal a mais ou um canal a menos? Ou seja, avança o canal ou volta o canal. Tá ficando claro? Tá dando para entender, Lívia? Melhor? Então isso seria uma classe e as ações são os métodos e as características, tamanho, cor, o tipo, se é LCD, LED, de tubo. Isso seria os atributos, as características. Beleza? Você vai entender. Isso é querer. Seres humanos costumam agrupar objetos para entendê-los, né? A gente costuma agrupar. Então vamos entender como é que funciona a cabeça de um estudante. Então a gente agrupa estudante. Vamos entender como é que funciona a cabeça, sei lá, do professor, enfim, a gente agrupa. E a descrição de um grupo de objetos é denominada classe de objetos. O que é isso aqui? Uma classe de estudantes, né? Classe de alunos. Ou simplesmente de classe. Então, classe de objetos ou simplesmente classe. Então, isso é a definição de classe. É o agrupamento desses objetos. A classe é um molde, ó. Isso já foi dito aqui hoje também. Diz que o objeto é uma instância da classe. O que é uma instância? É quando você utiliza a classe. Quando você utiliza a classe, você cria um novo objeto. Então eu criei uma classe chamada televisão. A partir do momento que eu crio uma televisão, eu estou criando um objeto da classe televisão. E esse objeto ele vai ter suas características distintas de outros objetos, né? Então a gente tem aqui uma televisão de tubo. Eu posso criar uma televisão de LCD de 32 polegadas. Então é diferente, mas a classe que utilizou foi a mesma. Ficou claro? Uma classe ela é uma abstração das características relevantes de um grupo de coisas do mundo real. O que é uma abstração? Uma coisa que não existe, que não dá para pegar. O que mais? Uma forma de simplificar, né? De resumir. Isso. Na maioria das vezes, um grupo de objetos do mundo real é muito complexo para que todas as suas características e comportamentos sejam representados em uma classe. Ou seja, essa imagem aí, o que é que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Hã? Tu tá vendo uma velha? Tu tá vendo uma pessoa olhando pro horizonte? Tu tá vendo um papagaio? Oi? Não, peraí, deixa eu ver. Parece uma moça jovem, depois papagaio. Onde é que parece a nossa jovem? E aí? É um papagaio, é uma véia, é o que isso aí? É o que eu quiser. Se eu quiser, é tático. Não parece com nada, não lembra nada. Não, faz papagaio mesmo, pra você olhar direitinho. O papagaio não, mas é que foi. Ó, qual é? Vamos lá, ó.
Qual é a ideia dessa imagem? A ideia dessa imagem é justificar essa última frase aqui, ó. A abstração depende do observador. Beleza? Depende do observador, por quê? Porque cada um de nós vai ter uma forma de criar uma classe, de abstrair aquela classe. Beleza? Por exemplo, eu posso chegar e perguntar: Kevin, cria uma classe para mim, mesa. Cria aí, uma classe mesa. Quais são os atributos dela? Tamanho, Certo? cor, Certo? material, Certo? usado, Tamanho, cor, material, o que mais? largura, Largura, comprimento. comprimento. Calma, Camila. Beleza, ele criou a dele. Tamanho, cor, material, largura e comprimento. Aí eu chego agora para Rosana. Rosana, cria aí uma classe chamada mesa. Vai ter cor. Vai pegar o meu não, viu? Vai ter cor, vai ter o quê? Tamanho. Tamanho, Que é o comprimento. tipo. Só? Se vai ter cadeira ao redor da mesa ou só vai ser só a mesa só? Mas se vai ter cadeira, isso seria o quê? Esse atributo, ó, lembre que atributo ele tem um tipo também. Então ele tipo inteiro, float, mesma coisa que a gente já viu. Então, como seria isso? Vai ter cadeira, sim ou não? É isso? Verdadeiro ou falso? Booleano. Então, ó, vocês estão vendo que a visão dele, de Kevin, é diferente da dela. Ele já foi e disse logo os atributos dele. Ela disse o dela, mas ficou ainda na dúvida. E eu poderia chegar e dizer assim, ó, beleza, minha cadeira, eu falei que era uma mesa, não falei? Eu não falei que era essa mesa aqui, falei? Então pode ser quantidade de lugares, que é o que você estava tentando dizer, né? Quantidade de lugar, altura, nenhum botou altura como característica, né? Ou seja, eu preciso saber a altura da mesa, eu preciso saber quantidade de pés da mesa. Vai ter um pé só no meio, a mesa? Vai ter 4, vai ter 3, vão ter 8, não sei. O material você já falou, então percebe que cada um de nós vai ter uma forma de abordar o mesmo problema e essa forma de abstrair as informações depende do observador. Eu posso simplesmente dizer, ó, eu quero um sistema que cadastre alunos. Uma pessoa vai especificar o sistema melhor do que outra e vai colocar mais atributos, por exemplo. Ou mais métodos também, né? Gerar mais relatórios, por exemplo. Enfim, eu só quero que vocês entendam que tudo vai depender de quem está fazendo. Beleza? Ou seja, é meio que assim, é como se eu dissesse assim, ó, não existe um certo e um errado. Existe um mais completo e um menos completo. Você está entendendo? Então, os dois vão cadastrar o aluno, mas um vai cadastrar com mais detalhes e o outro vai cadastrar com menos detalhe. Então, lá na frente, pode ser que o que tem menos detalhe vai precisar remodelar o seu sistema. Vamos supor que você não colocou a data de nascimento do aluno e ela colocou. A partir desse momento, lá na frente, eu quero saber a faixa etária dos alunos. Eu não consigo com essa informação, porque eu não tenho a data de nascimento. Então, você vai ter que remodelar seu banco de dados, reprogramar o seu sistema, sua classe, para poder incluir um campo de data de nascimento. Ou seja, você vai ter que fazer mais um ciclo de desenvolvimento. A gente vai ver isso quando estiver vendo os paradigmas, ou a forma de processo de desenvolvimento de software, né? Incremental, tá? A gente vai ver isso aí. Então você vai ver que você teria que fazer mais um ciclo completo de desenvolve, projeta, desenvolve, testa, para poder depois botar em produção. Ou seja, é aquela versão 1.001, aquele patchzinho que você lança só para corrigir um problema, beleza? Ó, a orientação a objeto faz uso intenso de abstrações. Os princípios da orientação a objeto podem ser vistos como aplicações de abstração. Então, ó, você tem aqui uma camada que é a orientação a objeto e você tem os princípios dela. Então, encapsulamento,
polimorfismo, generalização, composição, e aí você abstrai tudo isso, beleza? A gente vai entender o que é cada um desses princípios, não se preocupem. Uma abstração é uma representação das características e do comportamento relevante de um conceito do mundo real para determinado problema. Dependendo do contexto, o mesmo conceito do mundo real pode ser representado por diferentes abstrações. Ou seja, se eu quero que você cadastre um carro a gente sabe que vai ter a cor, modelo, marca, não é isso? Só que dependendo do observador e do contexto, por exemplo, o carro para uma transportadora de cargas, ele vai precisar saber algumas informações. Então, por exemplo, qual é o peso que ele suporta de transporte? É uma informação relevante. Quantos veículos ele consegue levar, carregar? Se for um carro que carrega veículo, né, aquela cegonha, ele vai precisar saber quantos veículos. Então, isso são informações que são relevantes para uma transportadora de carga. Se for uma fábrica de automóvel, quais são as peças desse carro? Quantas peças ele tem? Qual é o tempo de produção? Né? Na linha de montagem. Então, tudo isso é relevante para uma fábrica de automóvel. E se for para um colecionador? Quantos carros desses tem? Oxi. Bom dia, Paulo. Se for para um colecionador, quantos carros desses tem no mundo, por exemplo? É uma informação. O ano. O ano vai ter, na verdade, né? A maioria aí vai ter o ano do veículo. Mas se é placa preta ou não. Placa preta é uma placa de colecionador, que garante que, se eu não me engano, é 90% do carro todo original. Se eu não me engano, é 90%, eu não lembro a porcentagem. Então, uma empresa, para um mecânico, qual é a quilometragem? Qual foi a última vez que você trocou o óleo? Então, é relevante ele ter todas essas informações. Vocês estão percebendo que, para uma empresa de fábrica de automóvel, não vai ser necessário quilometragem. Por quê? Porque o carro é novo, é 0 km. Qual foi a última vez que trocou o óleo? Nunca. Então, para que eu quero essa informação no meu sistema? Não vai me servir de nada. Vocês estão entendendo agora? Entendeu, galera? Sim ou não? Sim. Até hoje. Então, ó, não confundam classe com objeto, beleza? Isso é comum acontecer. Não confundam. Acorda, Lívia. Alexandre tá acordado, tu tá dormindo? Ó. Objetos são abstrações de entidades que existem no mundo real. Beleza? Objetos são abstrações das entidades do mundo real. Classes são definições estáticas que possibilitam o entendimento de um grupo de objetos. Ou seja, o modelo do objeto é chamado de classe. Beleza? E aí vem, ó, que me perguntaram bastante o que são essas mensagens, essas trocas de informação. Então, para que um objeto realize alguma tarefa, deve haver um estímulo enviado a esse objeto. Esse estímulo acontece através de uma mensagem. Pense em um objeto como uma entidade ativa que representa uma abstração de algo do mundo real. Então, faz sentido dizer que tal objeto pode responder a estímulos a ele enviado. Então, se eu bato numa mesa, ele vai responder. Como? Fazendo uma zoada. Não vai acontecer isso ou não? Assim como faz sentido dizer que seres vivos reagem a estímulos que eles recebem. Estímulos externos e internos, né? Tanto pensamentos como algo de fora. Se eu encosto em alguém com uma agulha, o cara vai sentir dor. Isso foi um estímulo externo, beleza? Independente da origem do estímulo, quando ele ocorre, diz que o objeto em questão está recebendo uma mensagem. Então, a partir do momento que eu digo, ó, Jonathan, matricular no curso de informática, eu estou ou não estou dando um estímulo nesse objeto? Então, eu estou fazendo o quê? Recebendo uma mensagem. Matricule ele. É um estímulo. Ficou claro agora? Melhorou? Abelardo. Tu entendeu, Abelardo?
Não, né? Tu não tava nem prestando atenção? Se oriente, bicho. Vou parar de gravar as aulas, porque aí vocês não vão mais prestar atenção, porque vai dizer, não, depois eu assisto em casa no YouTube, né? Tá gravando. Tá gravando? É, aí vai sair, Abelardo, acorde, Lívia, acorde. Vou botar uma câmera aqui, ó. Porque aí depois eu assisto também e eu sei quem tava prestando atenção ou não, né? Se liga, galera. Bom, vamos lá, ó. Como eu falei a vocês, essa primeira parte da disciplina é teoria, beleza? É teoria, é chato, eu sei que é chato, mas é necessária. Se a gente não vê a teoria, como é que a gente vai aplicar a prática, né? Então prestem atenção agora, tirem suas dúvidas agora, porque a gente vai fazer tudo isso aí na prática. Isso aí, no caso dessa matéria, a gente vê as coisas em vários ângulos diferentes. É isso também a matéria faz a pessoa desenvolver? Essa matéria, Lívia, vamos lá, ó. Para quem não veio a aula passada. Quem não veio, além de Lívia? Abelardo, Rafael, pronto, ó. É porque ele não, né? Ó, vamos lá, presta atenção, ó. A disciplina é análise e projeto de sistemas. O que é que a gente vai aprender nessa disciplina? A analisar e projetar sistemas. Como assim, professor? Analisar é o quê? Você vai chegar e vai aprender a você ir em um cliente, o cara quer desenvolver um software. Então você vai aprender a ir lá, conversar com ele, coletar os dados, saber qual é a necessidade dele, qual é a demanda, o que é que ele precisa. E depois que você fizer toda essa análise, você vai fazer o quê? Projetar um sistema. E como é que você vai projetar esse sistema? Existem padrões que você precisa utilizar para projetar o seu sistema. Esses padrões não são, vamos dizer assim, uma coisa em vão, à toa. Ah, eu criei um padrão e vou dar para vocês estudarem. Não. Isso é uma coisa mundialmente utilizada. Então, mundialmente, se alguém pegar o seu projeto, se você colocar o nome de uma classe lá, user, né, em inglês, por exemplo, qualquer pessoa no mundo que pegue o seu projeto vai saber que aquilo é uma classe que vai cadastrar o usuário. Beleza? Isso é onde é que ele vai pegar? Num diagrama que a gente vai estudar, chamado diagrama de classes. Qualquer pessoa vai pegar o seu caso de uso, que é um dos diagramas que a gente vai estudar, que você vai especificar todos os seus requisitos. O que são requisitos? A gente vai ver mais na frente, que são as funcionalidades do seu sistema, e existe algum outro requisito chamado de não funcional. Beleza? A gente vai ver isso mais na frente, quando chegar em caso de uso. O que eu quero que vocês entendam é a importância dessa disciplina. Então, como eu já disse, é chato teoria? É chato. Mas vocês vão ser obrigados, entre aspas, né? Quem não quiser fazer, fique à vontade. A nota vai de acordo com o que fizer, lógico. A projetar um sistema. Beleza? E quando você for projetar esse sistema, você vai ter que usar todas essas técnicas. E eu vou cobrar que seja orientado a objeto. Lógico. Se a gente está estudando isso, eu vou cobrar. Beleza? Ficou claro? Lívia, ficou claro? Conseguiu ficar acordado aí? Eu já vi... Durma cedo. Na internet, lá, quando tava na internet, um desenvolvedor que tava programando um jogo, saca? E a galera foi tirar onda dele porque a galera viu o código dele. E o código dele tava todo zoado, tava todo bagunçado. A galera começou a tirar onda dele porque ele tava usando um padrão. Então, você tem que usar um padrão para quando você vai programar algo. Sim. Aí o padrão de projeto, aí não é a mesma coisa de paradigma. Sim. Paradigma é a forma com que ele vai desenvolver. E padrão, existem vários padrões, né? Tem o padrão MVC, por exemplo, que você separa o seu modelo, é Model, View, Control. Então tem alguns padrões de projeto dentro do desenvolvimento de software que usa a orientação a objeto. Beleza? Mas aí a gente vai ver lá na frente, mais na frente. Mas assim, já adianto para vocês, realmente, nem na prática, no mundo real, empresas grandes utilizam padrões, né? E assim, é interessante vocês utilizarem também. Por que padronizar? Para que uma pessoa, quando pegue o código,
ela consiga dar manutenção naquele código. Né? Então, existem alguns frameworks, como o Laravel, que é em PHP, como o Ruby on Rails, que é do Ruby, que ele já vem com um padrão. Então, você, quando vai programar usando um framework, é bem mais fácil seguir um padrão. Quando você vai programar tudo na mão, vamos dizer assim, né? Criar todas as suas classes, criar sua conexão com o banco, então fica um pouco mais complicado de implementar esse padrão, porque você tem que fazer tudo manual. Mas dá para fazer também, beleza? Não é impossível. Mas fica tranquilo, a gente vai evoluindo aí aos poucos, ok? Então a mensagem é uma requisição enviada a um objeto para outro, que este último realiza alguma operação. Qual foi a operação que ele realizou aqui? Matriculou. Então ele recebeu um estímulo externo e fez uma operação, beleza? Então aqui só um exemplo, ó. Objetos de um sistema trocam mensagens. Significa que esses objetos estão enviando mensagem uns aos outros com o objetivo de realizar alguma tarefa dentro do sistema no qual eles são inseridos. O professor tem que se cadastrar na disciplina, lembra disso que eu falei? O aluno se matricula no curso. Tudo isso são os objetos que eles vão trocar informações a fim de realizar tarefas dentro do sistema. Beleza?